O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança apresenta Analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Introdução do livro. Analisando a introdução da obra A Caminho da Luz. A introdução de A Caminho da Luz é uma peça-chave para a compreensão de toda a obra. Nela, Emmanuel estabelece o propósito, a perspectiva e a tese central que guiarão o leitor através da complexa história espiritual da humanidade. Mais do que um simples prefácio, a introdução é o alicerce sobre o qual todo o conhecimento subsequente é construído. Ela é densa e poética, servindo como um prefácio que estabelece o tom, a perspectiva e os principais temas que serão desenvolvidos ao longo do livro. Vamos fazer uma análise detalhada dos seus pontos principais. 1. O propósito da obra, uma história espiritual. Emmanuel inicia explicando que o livro não tem a pretensão de ser um tratado de história convencional, científico ou acadêmico. Seu objetivo é muito mais profundo: narrar a história da civilização terrestre sob a perspectiva do mundo espiritual. Finalidade principal: o livro visa fortalecer a fé e a esperança dos leitores, demonstrando que, por trás do aparente caos, das guerras, do sofrimento e das injustiças da história humana, existe um plano divino, sábio e misericordioso. A obra busca revelar a mão de Deus, guiando os destinos da humanidade ao longo dos milênios. Consolo para os descrentes. Emmanuel se dirige às almas descrentes e desesperançadas, que olham para o passado da humanidade e veem apenas um registro de dor e violência. O livro se propõe a ser um bálsamo para esses corações, mostrando que cada evento, por mais sombrio que pareça, faz parte de um processo maior de aprendizado e evolução espiritual coletiva. 2. A tese central: Jesus como governador espiritual da Terra. Este é o conceito mais importante apresentado na introdução e que permeia todo o livro. Emmanuel revela uma verdade fundamental da cosmologia espírita. Jesus, o guia divino. Cristo, o mestre moral que encarnou na Judéia há 2000 anos. Ele é, desde a formação do nosso planeta, o governador espiritual do orbe. É ele quem preside, no plano espiritual, todos os fenômenos geológicos, sociais e espirituais da Terra. Uma comunidade de espíritos. Jesus reuniu uma comunidade de espíritos puros e eleitos para auxiliá-lo na tarefa de organizar o planeta e guiar seus habitantes. Todos os grandes eventos da história, desde a formação dos continentes até o surgimento e a queda de civilizações, ocorreram sob sua supervisão direta e amorosa. Sua vinda à Terra. A encarnação de Jesus foi um momento culminante do seu plano, o poema da fraternidade e do amor, no qual ele se fez presente fisicamente para entregar pessoalmente a sua mensagem de luz e renovação. 3. A origem da humanidade terrestre. Os exilados de Capela. Emmanuel introduz um dos conceitos mais fascinantes da obra: a origem de grande parte da humanidade terrestre. Espíritos que as raças adâmicas, os ancestrais dos povos branco, amarelo, etc., não são originárias da Terra. São, na verdade, espíritos exilados de um planeta do sistema de Capela. Esses espíritos possuíam grande inteligência, mas eram moralmente rebeldes, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. A Terra como escola. Por não estarem mais em sintonia com a vibração de amor e harmonia de seu mundo de origem, foram deportados para a Terra, um planeta primitivo na época. Aqui teriam a oportunidade de recomeçar, aprender a humildade, a solidariedade e a fraternidade através do sofrimento e das reencarnações sucessivas.
a dualidade humana. Essa origem explica a dualidade fundamental do ser humano, uma inteligência capaz de grandes feitos científicos e artísticos, em contraste com um profundo egoísmo e tendências destrutivas. Nossa história é a longa jornada para reconciliar essa dualidade, submetendo a inteligência ao sentimento e ao amor. 4. Limitações e foco da obra. Com grande humildade, Emmanuel reconhece as limitações do seu trabalho. Uma síntese. Ele afirma que o livro é apenas uma síntese modesta e não um relato exaustivo. Muitos detalhes históricos e espirituais foram colocar nos grandes traços do plano divino. Não substitui a ciência. A obra não visa contradizer ou substituir a história acadêmica, a arqueologia ou a ciência. Pelo contrário, busca complementá-las, oferecendo a dimensão espiritual que a análise puramente material não consegue alcançar. O foco não está em datas e nomes precisos, mas no significado espiritual dos acontecimentos. 5. Mensagem de esperança e responsabilidade. A introdução deixa uma poderosa mensagem de otimismo e um chamado à ação. Um futuro de luz. Apesar de todo o passado de dor e lutas, a humanidade está, inequivocavelmente, a caminho da luz. O plano de Jesus é infalível e a Terra está destinada a se tornar um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Nossa responsabilidade. Emmanuel enfatiza que não somos meros espectadores passivos, somos co-criadores desse futuro. A transformação do mundo depende do esforço individual de cada um na sua própria reforma íntima. Ele conclama o leitor ao trabalho, fé e boa vontade para colaborar com Cristo na construção de um mundo melhor. A introdução pode ser dividida em alguns temas centrais. 1. Contexto histórico e tom profético. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, o texto se situa em um momento de grande crise mundial. Escrito em 1938, o mundo estava entre a Primeira Guerra Mundial e a iminência da Segunda. Enquanto os penosos transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, e a menção aos ditadores da atualidade, referem-se claramente à ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres. A crise não é vista como um fim, mas como um período de transição e purificação. É um momento de aferição, avaliação, medição, para a construção de um mundo novo. Esse tom profético permeia todo o texto. 2. A visão espiritual da história humana. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Emmanuel apresenta a história não sob a ótica materialista, luta de classes, economia e política, mas sob uma perspectiva espiritual. As civilizações, impérios e raças são como roupagens temporárias para o progresso do espírito imortal. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. A história não é caótica ou sem sentido. Há uma ordem, uma lei divina que guia o processo, mesmo através do sofrimento e das catástrofes. O fio inquebrantável que sustenta os séculos. Essa é uma metáfora poderosa. Sugere que por trás dos eventos aparentemente desconexos, da história existe um plano maior, uma linha condutora que une todas as experiências humanas num grande projeto de evolução espiritual.
3. A transitoriedade da matéria versus a permanência do espírito. O texto estabelece um contraste claro entre o que é passageiro e o que é eterno. Passageiro, matéria, civilizações, cidades, corpos ou indumentária carnal, raças, línguas, povos, fronteiras, ciências humanas, religiões dogmáticas, tronos, coroas, ditadores, etc. Permanente, espírito, as realidades espirituais, a alma humana, a lei do amor e do bem, a fraternidade e, acima de tudo, a figura de Jesus. 4. O papel central de Jesus Cristo. Este é talvez o ponto mais importante da introdução e da obra como um todo. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e harmonia. Essa fonte de luz é identificada como Jesus. Ele não é apenas o fundador de uma religião, mas o governador espiritual do planeta Terra. Segundo a obra, ele é a entidade responsável por guiar toda a evolução terrestre desde a sua formação. Este é o ponto mais importante da introdução e da obra como um todo. Ele é quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Jesus é apresentado como o sustentáculo cósmico da vida na Terra. Sua vontade e seu amor são as forças que equilibram no planeta. Só Jesus não passou. Enquanto tudo no mundo material é transitório, Jesus e sua mensagem, o Evangelho, são a rocha eterna, o farol que nunca se apaga. Ele é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. 5. A missão e a evolução. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado. Reforça o conceito da reencarnação. A vida na Terra é uma escola, onde os espíritos, almas, passam por diversas experiências, gerações, culturas, para aprender e evoluir. Seus filhos mais eminentes podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras. Explica a vinda de grandes missionários, cientistas, artistas e filósofos ao longo da história. Seriam espíritos mais evoluídos que reencarnam na Terra com a tarefa de impulsionar o progresso da humanidade. Resumindo a mensagem central. A introdução de A Caminho da Luz estabelece que a história da humanidade, com todas as suas tragédias e glórias, não é um acidente. É um processo educativo divinamente orquestrado, conduzido por Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta. Em meio ao caos do século XX, o autor espiritual nos convida a erguer o olhar para além do transitório e a confiar na lei universal do amor e do bem, personificada em Jesus, que guia a Terra e seus habitantes em direção a um futuro de paz, fraternidade e luz. Este prefácio é a chave para compreender a narrativa que se seguirá no livro, onde Emmanuel recontará a história da civilização sob essa ótica espiritual. Em resumo, a introdução de A Caminho da Luz é um convite para que o leitor ajuste as lentes. Ele é chamado a abandonar a visão materialista e caótica da história para enxergar, através dos milênios, o desenrolar de um grandioso e perfeito plano espiritual, orquestrado pela sabedoria e pelo amor do Cristo, que nos guia pacientemente de volta à casa do Pai. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.